Um enigma matemático, a busca por padrões nos números primos. No coração da teoria dos números, um enigma matemático desafia as mentes mais brilhantes há séculos, a hipótese de Riemann. Esta conjectura, formulada inicialmente por Bernhard Riemann, em 1859, propõe uma solução para um problema que intriga matemáticos desde a antiguidade, a distribuição dos números primos. Os números primos, divisíveis apenas por um e por si mesmos, são os tijolos da construção dos números inteiros. Entender sua natureza e distribuição é fundamental para a matemática. No entanto, os primos parecem se comportar de maneira irregular e imprevisível, tornando a tarefa de prever sua ocorrência um desafio formidável. A hipótese de Riemann oferece uma solução elegante para esse problema, conectando a distribuição dos números primos a uma função matemática complexa conhecida como função zeta de Riemann. Se comprovada, a hipótese teria implicações profundas em diversas áreas da matemática e além, impactando desde a criptografia até a física quântica. A simplicidade da hipótese contrasta com a complexidade de sua demonstração. Apesar de mais de um século de esforços intensos de matemáticos do mundo todo, a hipótese de Riemann permanece um dos maiores desafios não resolvidos da matemática, um verdadeiro santo graal da disciplina. Bernhard Riemann, o arquiteto de uma hipótese revolucionária. Bernhard Riemann, um matemático alemão do século XIX, é o nome por trás da famosa hipótese que leva seu nome. Nascido em 1826, Riemann teve uma vida breve, mas deixou um legado duradouro no mundo da matemática. Em 1859, em um artigo intitulado Sobre o número de primos menores que uma magnitude dada, Riemann lançou as bases para o que se tornaria uma das conjecturas mais importantes da matemática. Neste artigo, ele introduziu a função zeta de Riemann e explorou sua relação com a distribuição dos números primos. Riemann não foi um matemático que se dedicou a publicar exaustivamente, mas suas ideias foram profundas e inovadoras. Sua mente excepcionalmente criativa lhe permitiu conectar áreas aparentemente distintas da matemática, abrindo novos caminhos para a pesquisa. Embora a hipótese de Riemann tenha sido formulada como uma conjectura em seu artigo de 1859, ela rapidamente se tornou central para a teoria dos números. A promessa de uma solução elegante para o problema da distribuição dos primos impulsionou gerações de matemáticos a se debruçarem sobre o problema, buscando desvendar os segredos da hipótese de Riemann. Os primos indomáveis. A busca por uma ordem no caos. Os números primos, tijolos da construção dos números inteiros, sempre fascinaram os matemáticos. Sua definição simples esconde uma complexidade surpreendente. Os primos parecem se distribuir de forma aleatória entre os números naturais, sem um padrão claro. Essa aparente aleatoriedade intriga os matemáticos há séculos. A busca por uma fórmula que gere todos os primos ou que preveja sua ocorrência exata tem se mostrado um desafio insuperável. Uma verdadeira pedra no sapato da matemática. Apesar de existirem métodos para encontrar primos, como o crivo de Eratóstenes, nenhum deles consegue desvendar completamente a natureza imprevisível desses números. A dificuldade em prever a distribuição dos primos reside no fato de que, ao contrário de outras sequências numéricas, os primos não são definidos por uma regra de formação simples. Eles emergem da estrutura multiplicativa dos números inteiros, o que torna sua análise complexa. A hipótese de Riemann oferece uma nova perspectiva sobre esse problema, sugerindo que, apesar da aparente aleatoriedade, a distribuição dos primos segue um padrão oculto codificado nas propriedades da função zeta de Riemann. A função zeta de Riemann, uma ferramenta para desvendar os primos. A função zeta de Riemann, denotada pela letra grega z, zeta, é uma função de variável complexa. Riemann descobriu uma conexão profunda entre a função e a distribuição dos primos.
A função é definida como uma soma infinita, onde S é um número complexo. Os zeros dessa função fornecem informações cruciais sobre a distribuição dos números primos. A hipótese de Riemann afirma que todos os zeros não triviais estão na linha crítica. Esses zeros são a chave para desvendar os segredos dos primos. Zeros não triviais. A chave para a distribuição dos primos. A hipótese de Riemann afirma que todos os zeros não triviais da função zeta de Riemann estão localizados na linha crítica, uma linha vertical no plano complexo definida pela equação RES é igual a 1 meio, onde RES representa a parte real do número complexo S. Esses zeros são chamados de não triviais para distingui-los dos zeros triviais, que ocorrem em valores inteiros negativos pares de S. Os zeros não triviais da função zeta de Riemann são a chave para entender a hipótese de Riemann e sua relação com a distribuição dos números primos. A localização precisa desses zeros está diretamente relacionada à forma como os primos se distribuem entre os números inteiros. Quanto mais zeros não triviais são encontrados na linha crítica, mais evidências a favor da hipótese de Riemann se acumulam. Até o momento, trilhões de zeros já foram calculados, e todos eles estão localizados na linha crítica, fornecendo forte suporte à hipótese. No entanto, encontrar um número finito de zeros na linha crítica não é suficiente para provar a hipótese de Riemann. A hipótese afirma que todos os zeros não triviais estão na linha crítica, o que implica que é necessário um argumento matemático rigoroso que englobe todos os infinitos zeros da função. Um século de esforços. A busca pela prova da hipótese de Riemann. Desde sua formulação em 1859, a hipótese de Riemann tem sido um dos maiores desafios da matemática, atraindo a atenção de matemáticos do mundo todo. A busca pela prova ou refutação da hipótese tem impulsionado o desenvolvimento de novas áreas da matemática, um verdadeiro divisor de águas na área. No final do século XIX e início do século XX, matemáticos como Jacques Hadamard e Charles-Jean de Lavallée-Poussin fizeram progressos significativos no estudo da função zeta de Riemann, culminando na demonstração do teorema dos números primos, um resultado que fornece uma aproximação para a quantidade de números primos menores que um dado número. Apesar desses avanços, a hipótese de Riemann permaneceu inacessível. Diversas tentativas de prova foram propostas ao longo do século XX, mas nenhuma delas se mostrou totalmente correta. A dificuldade em provar a hipótese reside na complexidade da função zeta de Riemann e na sutileza da relação entre seus zeros e a distribuição dos primos. A busca pela prova da hipótese de Riemann tem levado ao desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas matemáticas, enriquecendo a teoria dos números e áreas relacionadas. A hipótese se tornou um catalisador para a pesquisa matemática, impulsionando o progresso em diversas frentes. Ferramentas modernas e abordagens inovadoras. A caçada continua. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novas ferramentas matemáticas, a busca pela prova da hipótese de Riemann ganhou novo fôlego no final do século XX e início do século XXI. Computadores poderosos permitiram o cálculo de trilhões de zeros da função zeta de Riemann, fornecendo evidências numéricas cada vez mais fortes a favor da hipótese. Além disso, novas áreas da matemática, como a teoria das representações e a geometria algébrica, têm sido utilizadas na busca pela solução do problema. A teoria das representações estuda a estrutura de grupos abstratos através de sua representação como matrizes, enquanto a geometria algébrica utiliza métodos da álgebra abstrata para estudar objetos geométricos. A aplicação dessas ferramentas modernas tem levado a novas perspectivas sobre a hipótese de Riemann, revelando conexões inesperadas com outras áreas da matemática.
A busca pela solução da hipótese tem se tornado um esforço multidisciplinar, envolvendo especialistas de diferentes áreas da matemática. Apesar de ainda não haver uma prova definitiva, o progresso alcançado nas últimas décadas tem sido notável. A esperança de desvendar o mistério da hipótese de Riemann continua a motivar gerações de matemáticos, impulsionando a busca por novas ideias e abordagens inovadoras.